meus amigos, pelo Leonel. Para começar aqui, vou começar aqui com o meu amigo João. Oi, amigo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Bernardo, prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido um ótimo almoço. Vamos conversar aqui com um tema que é absolutamente importante para o momento que estamos vivendo, né? Vocês sabem, a COP está acontecendo, a COP27 acontecendo no Egito agora, então, onde o mundo está olhando para o tema, né, enfim, de transição energética, mudanças climáticas, ESG. Então, acho que nada mais propício a gente ter hoje um painel para conversar um pouco sobre isso. Só que antes de a gente começar, eu queria, enfim, para explicar um pouquinho o que é a Voz dos Oceanos, Voice of the Oceans, e por que nós estamos aqui. Eu queria pedir um vídeo aqui que rapidamente explica, né, enfim, o que a gente tem feito, como é que isso se conecta com o nosso mundo cripto aqui, enfim, toda a questão digital. Vamos lá. Tem muitas pessoas, muitas organizações que estão realmente preocupados com os nossos mares, o nosso planeta. Claro que é uma realização de um sonho, né? Nossa missão é também tentar levar para as pessoas um pouco disso tudo, né, que a gente está vivenciando aqui. Suas ações do dia a dia podem impactar na vida dos oceanos. Os oceanos são o verdadeiro pulmão do mundo. Seja você também a voz dos oceanos. Muito legal, muito legal. Então, para começar já esse painel, primeiro falar, né, que nós somos uma brincadeira, né, falar que nós somos aqui a parte remota do COP27, né? Exatamente. Isso aqui é muito mais legal. Transmissão simultânea, né? A gente tem a vantagem de falar em português, inclusive. Exato. Então, para começar, meu amigo, queria que você me contasse um pouco como é que a criptoeconomia pode ajudar nesse projeto incrível. Muito bem, eu acho que a ideia da gente começar um painel, né, mostrando a realidade, a gente não tem como desconectar a criptoeconomia do mundo real, né? Enfim, então, o digital está aqui, está presente, esse é o sistema que a gente tem aqui, mas é muito importante a gente pensar e entender que tudo que a gente faz para a criptoeconomia, para o mundo digital, tem que haver uma conexão direta com o que é a nossa vida, né? Que é aquilo que acontece lá fora. Então, na hora que a gente traz Voz dos Oceanos para conversar com vocês, para explicar um pouco, eu vou trazer um caso aqui bastante concreto, né? Enfim, que é o que está acontecendo agora. A Voz dos Oceanos, além de ter, vocês viram aqui, né, uma expedição de volta ao mundo, que começou em agosto do ano passado, cumpre uma primeira jornada até dezembro de 23, passando por mais de 65 localidades mundo afora. E a gente tem 4 pilares de baixo, né? A gente tem a educação, ou seja, a gente se propõe a alterar a forma como a gente lida com resíduos e conforme a gente consome resíduos e ter uma reflexão. A educação é um pilar fundamental para essa, enfim, mudança de comportamento. Então a gente também tem a ciência, não adianta a gente mostrar tudo isso aqui e a gente está conversando um pouco mais cedo isso, né? O João vai contar muito sobre o caso da MIPAR, ou seja, a necessidade de a gente ter lastro e a gente ter, enfim, credibilidade sobre aquilo que a gente fala. Então, quando a gente montou Voz dos Oceanos, a primeira preocupação era se vamos falar de ciência e qual é o desafio que a gente tem. A gente tem que ter metrificação, né? E isso está completamente vinculado também ao nosso mundo da criptoeconomia. Então, aqui os protocolos com ciência, com o USP, com o Univale, com a Universidade Federal do Ceará. Aí tem o terceiro pilar, que eu acho que conecta diretamente com o que a gente vai conversar aqui, que é tecnologia e inovação. Ou seja, também se eu quero substituir tipos de matéria-prima, encontrar outros, eu preciso ter produtos, né, enfim, que são escaláveis, economicamente viáveis para poder fazer essa substituição. E tem a arte, né, que é muito importante na forma como a gente conecta com o coração das pessoas. E por falar em arte, é justamente aonde a gente chega no nosso projeto dos NFTs, né, da Voz dos Oceanos. Nós fomos provocados, né, logo no começo da nossa jornada
de desenvolver um projeto de NFT. Então, você imagina, um navegador, velejador falar de NFT, tipo, que raio, o que é isso, né? E a gente fala assim, não, nós não sabemos disso. E a gente tem um pilar de fundamentação em tudo que a gente faz, que é a colaboração. E aí a gente uniu forças com uma iniciativa suíça, né, chamada Be Together, que provocou a gente, assim, não, nós sabemos fazer os NFTs, nós vamos fazer esse projeto com vocês. Eles desenvolveram tudo isso, foi com um criptoativo chamado NEAR, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, e aí eles fizeram o lançamento do Season 1, né? Ou seja, a gente uniu vários artistas para desenvolver todos os NFTs vinculados ao tema de oceano e vinculados ao tema de resíduo. Isso, claro, gera receita, né? A gente aqui somos uma iniciativa, né? Um instituto pós-oceanos, então a nossa geração de receita basicamente é de patrocínio e de doações, ou seja, né, essa movimentação de trazer os atores para entender a necessidade de uma nova consciência. E o criptoativo, né, o NFT, entra como uma mola propulsora nesse mundo digital que a gente tem hoje tanto, né, enfim, está em desenvolvimento. Season 2, né, a gente entendeu, gostou, viu que dá certo, viu que engaja as pessoas, que tem todo o mercado digital hoje, né, em franca expansão. E agora a gente acabou de lançar, né, acho que hoje na próxima segunda-feira, dia 14, com o Tesos, né, onde a gente faz a segunda iniciativa. E é claro que a gente está aprendendo, né? Então, acho que isso é uma jornada de construção. Eu acho que a graça do nosso mundo, né, dos criptoativos, que nós estamos discutindo aqui, que é um mercado em construção, um mercado cada vez mais maduro, mas é um mercado em construção, e a única certeza que a gente tem é a evolução e a mudança. Então, para nós, Voz do Oceano, realmente cumprir essa jornada com os criptoativos e com esse mundo digital tem sido muito importante. E, obviamente, enfim, fica aqui o convite também para que vocês possam se juntar, participar e sugerir, né? Eu acho que o fundamento de todos nós aqui ouvir também o que vocês têm a colaborar. E, claro, eu encerro aqui a minha primeira fala inicial. Espero ter contribuído um pouquinho para que a gente possa, né, enfim, lembrar que tudo que a gente está fazendo aqui, de fato, precisa estar conectado com esse mundo real que todos nós vivemos. Obrigado, Renato. A criptoeconomia entrando em tudo, né? Tem tudo, tem tudo. Não dá mais, né? É uma percepção que a gente tem muito aqui ao passar, né? Passamos 8 meses na costa brasileira, agora neste momento nós estamos em Bermuda, a gente estava nos Estados Unidos, a gente volta para os Estados Unidos agora na sequência. Está tudo interconectado, né? Totalmente sem barreiras. E aí, sem barreiras é o oceano, sem barreiras é a criptoeconomia, sem barreiras é o mundo digital, sem barreiras são aquilo que a gente pode fazer, porque no final do dia são seres humanos desenvolvendo produtos ou iniciativas para outros seres humanos. Então, por mais que a digitalização e esse mundo seja cada vez mais frequente, a gente não pode se esquecer dessa nossa conexão, porque no final do dia somos todos seres humanos. Muito bom, muito bom. Bom, vou puxar esse gancho aqui, criptoeconomia entrando em tudo, e ambipar criptoeconomia também. Me fala uma coisa, como é que a criptoeconomia ajuda nessa cadeia de finanças centrais? Pois bom, não sobrou muito para mim, né? Eu estava numa receita de bolo de cenoura, então... brincadeira, a gente tem muito para poder falar sobre a união das duas tecnologias, né? Então, como meu xará, o João falou, né? A gente não tem mais como escapar do mercado que movimenta milhões e bilhões de dólares por dia. E por ele movimentar isso é porque tem um atrativo, é porque existe realmente algo que pode se agregar e não só ser especulativo. Já foi a era da especulação, do criptoativo, né? Talvez um ou outro aí, mas são outliers. Então, por você ter uma tecnologia, né? Você tem um blockchain, dentro do blockchain, uma forma indeletável de registrar algo, você já tem um ajudante dentro do mundo da sustentabilidade, né? Você já tem uma forma de fazer os registros de informações dentro, seja eles ambientais, sejam eles de geração, de certificação de algo, ou crédito de carbono, ou de floresta, ou de agricultura, enfim, ou de qualquer outra forma, você tem um aliado para poder provar que aquele registro ele realmente existe, Então, a criptoeconomia ela vem ajudar dentro do grupo, da própria Ambipar, a trazer uma solução, uma forma de você disponibilizar a informação, de você disponibilizar um assunto que antes estava
segmentado ou estava específico para algumas companhias ou alguns conhecedores profundos desse mercado. Então não tem como a gente mais desprezar o blockchain e falar que ele não ajuda ou falar que ele não reconhece todo o benefício que vem dentro dos registros, né? Dentro dos registros que são imutáveis. Nós aqui do lado da Ambipar, a gente conseguiu encontrar uma forma de trazer, de disseminar, de popularizar o tema de crédito de carbono para que todos nós, não só as grandes companhias ou as pequenas companhias, as pessoas mesmo, nós aqui, nós consigamos entrar dentro do mercado de crédito de carbono compensando a nossa pegada. Afinal de contas, tudo que a gente faz, ou todas as nossas escolhas, elas deixam realmente um rastro de emissão de gases do efeito estufa, que é esse o nosso assunto. O propósito da Ambify, que é um produto da Ambipar, né? O propósito, que é o primeiro, aliás, que usa a tecnologia blockchain para poder dar rastreabilidade, para poder dar lastro, para poder fechar todas as lacunas sobre algumas questões de criptoativo, a forma com que a Ambipar entendeu sobre o propósito não é sair compensando, né? Mas investindo em educação ambiental, investindo em informação para que as pegadas sejam reduzidas, né? As companhias ou as pessoas reduzam as emissões e aí para a parcela que não dá para reduzir, aí sim a Ambify compensa. Então essa forma de trazer dentro do ambiente cripto uma oportunidade de entender o que é o crédito de carbono, disseminar realmente e robustamente, cientificamente, o que isso quer dizer, ele traz um amparo, ele traz uma segurança para que a gente possa ter qualidade na informação, para que a gente possa ter acreditação quando a gente fala num assunto tão delicado e tão intangível, tanto de criptoativo quanto de crédito de carbono. Então essa é uma forma que a gente entende, que a Ambipar entende ser um passo para poder popularizar, para poder disseminar o assunto de criptoeconomia ou dar o primeiro passo dentro da criptoeconomia. Muito legal, muito legal, muito legal. Claro, eu não sou quer dizer, eu não sou especialista no assunto, né, quando a gente está falando de finanças sustentáveis, enfim, mas toda vez que eu escuto você falar sobre o projeto em fóruns, quando você fala dos estudos, isso realmente me faz ter essa vontade de entrar fundo e entender mais, né? Entender que isso é tão importante quanto, e até a gente estava até conversando depois, até a gente fez aquela reunião, poxa, o próximo evento podia ser 100% sustentável, né? A gente podia dar um passo a mais e já começar a fazer isso, então de fato é uma coisa que engaja. Eu queria te perguntar uma coisa, não é só a pegada de carbono, né, que a gente precisa resolver, né? Me explica um pouco sobre todo o projeto e sobre como a economia pode ajudar. Boa tarde. Muito obrigada pela apresentação. Eu acho assim, como a cripto pode ajudar a economia, né? Eu acho que quando a gente fala de economia, a gente fala de pessoas, né? A gente fala, assim como quando a gente fala em agrofloresta, a gente fala do solo, né, das árvores, de toda uma biodiversidade e principalmente das pessoas. Então eu acho que é muito importante quando a gente entende a cripto como meio e não como fim, né? Quando a gente entende o cripto, a cripto, né, todos os mecanismos, todas as ferramentas, e inclusive todo o pensamento que vem, né, com ele, de descentralização, de realmente conseguir ter rastreabilidade, ter transparência, agregar outras pessoas a essa economia, né, que a gente sabe que também é um desafio. Como é que a gente faz com que todas essas ferramentas e esse pensamento de cripto faça com que as coisas sejam mais descentralizadas e atinjam melhor a ponta? Eu acho que a gente também falou bastante disso, sobre como a gente, né, como é que vai chegar na Amazônia, como é que vão chegar nas comunidades ribeirinhas, né, como é que vão chegar nos pequenos agricultores.
O cripto, ele tem que poder, né? A gente está aqui, acho que vocês aqui passaram muito tempo falando do cripto, né? E a gente tem muitos desafios na questão regulatória e de tecnologia em si, né? De como tornar isso acessível. Eu acho que, para a gente, o cripto, ele sempre foi uma ferramenta. A gente sempre viu ele como ferramenta. Mas a gente começou pelo campo e pelas pessoas. Então, foi até uma pergunta que eu fiz lá no camarim para o João da Ambipar, que foi: por que não agrofloresta, né? Porque não tem metodologia ainda, não tem estudo científico, né? E por onde começam esses estudos, né? Por onde começam essas metodologias? Eu acho que elas começam pelas pessoas, primeiramente, né? Em você ir lá, escutar qual é a real necessidade dessas pessoas, né? O que realmente tem que ser resolvido ali, né? Depois a floresta, depois a biodiversidade, né? Como é que a gente quer regenerar, né? A gente sabe que, a Berta vai falar um pouco sobre a Amazônia, mas a gente sabe que a Mata Atlântica, por exemplo, uma das maiores florestas, né? A floresta mais biodiversa do mundo, percorre, né, todo o nosso litoral e muito mais, tá aí quase completamente devastada. E foi daí que a gente começou, né? A gente falou, bom, como é que a gente faz com que essas florestas sejam regeneradas as pessoas, né? É através da educação, é através de você ir na ponta e entender que você precisa trazer economia, né? Você tem que fazer a conta fechar. E para isso eu acho que o cripto é muito importante. Eu acho que o cripto ele ajuda muito quando a gente está falando de trazer a rastreabilidade, trazer o potencial de pegar essa coisa que está na ponta e fazer com que ela chegue na nossa mão, né, no celular. Então, eu acho que a criptoeconomia, ela é o que possibilita, é um dos meios de possibilitar com que a gente traga as pessoas mais para perto, né? E a gente traga os processos e deixe isso de uma forma mais transparente e confiável, para você ter certeza de que isso, carbono ou mesmo cadeia de produto, você ter certeza de que não só esse produto é o que as pessoas estão dizendo, mas que essas pessoas estão sendo olhadas, né? Que você está olhando e identificando que aquilo existe, aquele é um elo da cadeia e ele tem que ser observado, né? E quando eu acho que você olha todos esses elos da cadeia, você começa a entender que a compensação, ela é muito maior do que você ir lá e comprar um crédito de carbono e compensar, né? Ela passa por todo um processo. E eu acho que o cripto, quando ele é bem implementado, ele permite que não seja só um crédito de carbono compensado, ele permite que você saiba, né, de onde que isso veio, como é que isso foi feito, por quem que ele está sendo executado, como ele está sendo executado. E eu acho que a cripto, ela permite que essa cadeia seja olhada, reconhecida e validada. Excelente, excelente, né? Porque uma coisa que a gente sempre pensa, né? Pensa só quando a gente fala de crédito de carbono, a gente pensa, existe um crédito, mas não imagina que existem, na verdade, vários segmentos, né? Então a gente está falando de regeneração, estamos falando de rios, estamos falando de mares, oceanos. Então, na verdade, é muito mais complexo, né? E dentro dessa complexidade passa um pedaço específico também, né? A gente está falando de pequenos agricultores, de regeneração de florestas, enfim, de áreas. Então, tudo isso também está envolvido, né? E existe metodologia para muita coisa, né? Para outras coisas não existem ainda, né? Tem essa dificuldade adicional. Eu acho que tem esse desafio, né? Que eu acho que está sendo cada vez mais olhado, de você conseguir porque eu acho que é tudo uma questão de atenção, né? Onde a gente tem colocado a atenção. E eu acho que por uma demanda do mercado, agora tem uma atenção muito grande nas compensações e nessas metodologias, e em criar, né? E é quando o mercado põe atenção que cria as demandas para que surjam novos estudos, novas tecnologias, novas
oportunidades da gente, e eu acho que quando isso é feito de uma forma onde você alinha a intenção de olhar para as pessoas, de olhar para a cadeia, de olhar, né, o elo completo, e não só compensar por compensar, ou só para não, né, sim, eu acho que daí sim você tem um ganho É um ganho real. real. Um ganho total. Tem uma parte interessantíssima, né, que não é só um elo, né? A gente está falando, na verdade, que a criptoeconomia, nesse contexto, ela pode estar desde o início ajudando até o findão. E aí, Messi, queria conversar contigo. Como é que a criptoeconomia... Bom, começando que ontem a gente celebrou um belíssimo acordo, né? Estamos contentes, é um acordo que, de fato, vai levar muita educação e desenvolvimento para muitas áreas, para alguns pedaços, e um deles é finanças sustentáveis, né? Levando aqui na criptoeconomia, e aí digitalização como um todo, né? Fintechs, tecnologia, para colocar a palavra. Como é que isso contribui no desenvolvimento? Boa tarde a todos. Eu fico muito entusiasmada com a Clara, porque são papéis diferentes. Esse painel acho que é bem diversificado. Pessoas que possuem posições diferentes na sua instituição, né? Empresa privada, e o meu, que é uma instituição do governo, né? Uma administração indireta. E aí você fica refletindo sobre o posicionamento de cada um. A Clara foi, de fato, em loco e trouxe o posicionamento do que ela viveu naquele lugar para trazer para a realidade do investimento e inserir a tecnologia, a cripto e outros métodos de inovação para a ideia do trabalho dela. E a gente tem um outro perfil, né? De fato, a gente está ali numa posição de governo, né? Alguns, claro, a gente sai do estudo, a gente sai da parte da regulação para viver, de fato, em loco. Isso é super interessante, claro. Então, eu faço parte de uma empresa pública, eu acho relevante falar brevemente, e até para a gente saber o papel de cada um aqui. E essa empresa pública foi constituída recentemente para mobilizar ativos do Estado. Eu sou do Estado do Amazonas, né? E a gente até brinca, faz uma brincadeira que eu sempre falo que por que o Estado do Amazonas, por que a gente, né, tá aqui colocando place, na verdade é um place, é o nosso place em relação ao que a gente vive, né, e a instituição que a CADA é a CADA, a Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos. E o que a gente está tentando propagar? Um diferencial de governo, servir, por permitir, de fato, servir de piloto para outras instituições e sempre indagar, né, qual o papel do ente federativo em relação às finanças sustentáveis, à inovação, a inserir a cripto no cotidiano, do nosso cotidiano. Né? A gente sabe que tem os desafios peculiares em relação à administração pública, né? Diferente do privado, que vocês têm uma liberdade muito maior, uma flexibilidade muito maior, né? Até pela parte da regulação também. A gente sabe que o calo aperta, né? Então a gente tem vários viés. E eu acho que essa indagação em relação ao Estado, ao governo, à posição do ente federativo é que traz essa reflexão para a gente. A gente encontra gargalos, né, que é introduzir um projeto, introduzir uma implementação de mobilização de um ativo ambiental. E aí você se pergunta qual o papel da cripto, né? Por que não inserir a cripto no nosso processo de regularização e na mobilização dos ativos ambientais? E a gente se depara com vários gargalos, né? A gente, conversando anteriormente, a gente fala, um deles é a regularização fundiária, que a gente sempre se depara, né? Vamos construir, vamos mobilizar os créditos do ente federativo em relação ao crédito de carbono. Aí você se depara com a regularização fundiária. Por que não mitigar esses problemas? Por que não mitigar os gargalos que a gente possui, inserindo a cripto? Que a cripto dá imutabilidade, rastreabilidade, segurança, eficiência, melhoramento nos processos de due diligence de todas as instituições. Então, eu sou muito otimista que a gente mude esse pensamento, né, e deixe de ser o habitual.
porque quando a gente abre a mente, a própria instituição ou administração pública para inovação, para tecnologia, a gente vai enfraquecendo fraudes, a gente vai enfraquecendo a falta de legalidade, a falta de publicidade dos nossos atos. E a cripto é importante nessa visão do ente federativo de uma forma que não dá para retroagir, né? É um caminho sem volta. A gente só tem a percorrer esse novo caminho. E a gente acaba encontrando esses gargalos. E eu fico feliz de até estar discutindo sobre isso, porque os desafios são enormes, enormes mesmo, porque você, além de encontrar a dificuldade da região amazônica para implementar qualquer tipo de projeto, tanto de projeto para crédito de carbono, como para rastreamento de produtos amazônicos, né? E eu quero até abrir um parêntese aqui. A CADA vai fazer o lançamento de uma plataforma que é uma bolsa de valores de mercadorias sustentáveis, né? Onde os produtores rurais irão utilizar a plataforma, né, para fazer um market, na verdade é um marketplace de produtos amazônicos. E esses produtos amazônicos e o trabalho desses produtores, a plataforma vai servir de suporte, né? E marketplace, mas ela vai ter um outro papel e um outro produto final, que é o crédito de carbono. Então, tem mais de 2 anos que está sendo trabalhada essa plataforma. Ano que vem a gente vai lançar, estão todos convidados. Vai ser uma honra mostrar e a gente também servir ali de piloto para outros entes federativos. E aí a gente encontra a dificuldade, né, da regulamentação, da regulação para o crédito na parte jurisdicional. São perfis diferentes, mas assim, as dificuldades são as mesmas praticamente. É regulação, é a forma da aplicabilidade, é a ferramenta, é a forma de como irá seguir um processo regulado, seguro. E esse é o universo da Amazônia, né? Você encontra ali as dificuldades, mas eu queria mesmo era colocar uma sementinha em cada um, que eu sei que muitos são investidores, empreendedores, estudiosos, de que realmente, como o João, o Valente e o Amaral falaram, que não tem como retroagir e também não tem como a gente esquecer que existe um bem muito mais precioso que só a tecnologia. É a nossa floresta, né? É o bioma amazônico, e se a gente não se atentar, o problema não será mero regional. O problema é discutido. A COP hoje a gente está discutindo sobre um hub da Amazônia dentro da COP 27, o que vai ser discutido? Regulação, regularização fundiária, RED+, crédito de carbono. Então, não tem mais como retroagir. Não existe tecnologia sem a sustentabilidade, sem as finanças sustentáveis. A gente está aí com esse problema no calo. E assim, o problema é enorme. Eu sei que a gente tem ali um caminho longo a percorrer, mas eu acho que esse é o primeiro passo, é uma grande iniciativa. E eu fico muito feliz numa instituição, num Estado, construir e implementar uma empresa para que tenha essa preocupação de mobilizar os ativos principais daquele ente federativo. Eu espero realmente que a discussão ela sirva para que a gente amplie a nossa mente e até mesmo o nosso posicionamento em relação a instituições, não só privadas, mas instituições públicas também, que é o maior exemplo, né? Obrigada, fico muito contente por participar e espero contribuir muito. Mas tem um ponto que eu sempre ouço você falar, eu gosto muito dessa frase, a gente estava falando lá atrás, que é Amazonas, Amazônia, Brasil, né? Eu acho que é justamente essa representatividade, é isso que a gente tem no Brasil e realmente precisamos fazer. Posso falar do nosso evento? Que a gente vai começar no dia 19 e 20, em conjunto, lá em Manaus? Posso? Ou não posso ainda? Pode falar. Posso falar aqui sobre finanças sustentáveis, sobre tokenização, sobre tudo isso, sobre desenvolvimento. Eu queria, de fato, agradecer também a parceria da CVM, a CVM ter sido, assim, ter dado, assim, de braços dados, abraçados com a CADA. Eu fico muito feliz porque a gente está ali sendo regulado, mas ao mesmo tempo tendo um braço ao lado.
E a gente vai ter, na verdade, o Estado do Amazonas vai recepcionar a primeira conferência internacional sobre finanças sustentáveis na Amazônia. E a gente está muito otimista, vai ser muito legal. Acho não, tenho certeza. Todos estão convidados. Eu creio que, não sei se vai ter de forma digital, mas creio que sim, a gente vai viabilizar a transferência digitalmente. E a gente fica contente demais, porque ali a região amazônica não é só, claro, é uma amplitude enorme, né? Dificuldade enorme de acesso mesmo. E eles abriram as portas para o Amazonas. Eu fico muito feliz e vai ser dia 19 e 20 de dezembro. 20 de dezembro. Muito bom, muito bom. Claro, você falou ali você falou um ponto, você falou de dificuldade também, você falou da dificuldade de criar uma metodologia, né, justamente de um ponto que não estava sendo coberto ainda, né, e a dificuldade que se tinha, e por isso que a Reforest consegue olhar esse problema e criar uma solução pensando nesse problema, que eu acho excelente. Mas você trouxe um problema de forma muito clara, com essas dificuldades, justamente, e como é que soluciona isso, né? Então, falou da plataforma, falou desse ponto. Eu queria trazer aqui para o meu amigo, quais são os problemas, né, que nós enxergamos, ou com essas dificuldades, e como superar isso quando nós estamos falando dos nossos oceanos. Muito bem. Eu fiquei muito feliz, né, de ouvir o João, Nessa e Clara, obviamente, nesse debate que a gente está colocando aqui, que eu queria fazer um convite para a gente fazer, antes de entrar no tema de oceano, a gente fazer uma lente, um zoom out, que tudo que a gente está falando aqui se resume a gerar impacto positivo. Então, a gente está falando de finanças sustentáveis, a gente está falando de sustentabilidade nas finanças, e a pergunta que você fez para cada um de nós, como é que a criptoeconomia contribui para isso, mas essa reflexão de que tudo que nós fazemos, vocês, né, como empreendedores, empresários, absolutamente envolvidos com o mundo da criptoeconomia, mas de gerar impacto positivo. Então, quando a gente vê uma iniciativa como a Messa trouxe de um Estado, uma política de Estado, em trazer um impacto positivo para a região, mas isso servir como benchmark, servir como referência para que outros estados também possam acompanhar esse movimento. E quando a gente fala de Amazônia, a gente, o grande público, todos nós aqui, no primeiro momento a gente pensa na floresta, mas existe uma Amazônia azul, que são as águas da Amazônia, tão rico quanto, e um mercado ainda inexplorado. E a gente agora, tentando trazer essa reflexão do impacto positivo, muito se tem falado, e alguns de vocês talvez já saibam, já tenham ouvido falar, o termo economia azul, ou seja, o gigantismo que existe com relação aos temas de oceano. E são as tecnologias que estão surgindo, são as startups que estão surgindo, são as iniciativas que estão trabalhando no tema de oceano. E não só, obviamente, para a captura de carbono, para outras iniciativas, mas para tecnologias que geram energia. Agora a gente tem toda a movimentação em temas de energia que é gerada a partir das ondas, ou seja, a própria que está lá todos os dias, que ninguém sabe, mas aquilo ali é uma fonte geradora de energia. No nosso caso aqui, começamos a trabalhar sobre o tema de resíduos, um tema que que o João aqui e a Ambipar são especialistas nisso, que é o que acontece na cidade, e que acaba desembocando no oceano. E aí, obviamente, conecta de novo o Amazonas para os rios, ou seja, tudo que o nosso comportamento que a gente faz na cidade tem um impacto direto no oceano. Só que a gente pode olhar disso, do copo para baixo, ou a gente pode olhar disso com o copo da metade para cima. O que eu quero dizer com isso? Existe um desafio. E aonde tem desafio, tem oportunidade. E aí, obviamente, entra as startups, entra a tecnologia, entra os criptoativos, entra todo um ecossistema que está em desenvolvimento. Então, eu acho que, tentando trazer um pouco aqui, Bernardo, dessa reflexão, de gerar esse impacto positivo do nosso ecossistema de criptoeconomia, para que todas as iniciativas que a gente desenvolva aqui, a sustentabilidade seja o pilar, seja o cerne do negócio, e aí, obviamente, de novo, conecta aqui, tanto com o Ambipar, como Clara, como o Estado do Amazônia, onde colocaram a sustentabilidade como pilar e força motriz dos seus negócios. E a hora que a gente vê as empresas, os estados, enfim, se movimentando para essa direção, eu acho que sim, a gente vai ter cada vez mais a geração de impacto positivo. Hoje você tem grandes empresas com presença global, como é o Unilever, como é uma IKEA, que colocaram a sustentabilidade como o cerne do seu negócio. E se vocês estudarem um pouco esses cases, vocês vão perceber que essas empresas tiveram um resultado financeiro muito superior
aquelas que ainda estão colocando a sustentabilidade como uma alocação de recursos de marketing. Na hora que você tira isso, né, e aí você não está mais trabalhando com o greenwash, bota isso no cerne da sua estratégia de operação do seu negócio, você vai ter um impacto positivo financeiro. Então, eu acho que a gente precisa acordar para isso. E, obviamente, o oceano tem literalmente fazendo uma brincadeira aí, um mundo e um oceano de oportunidade. Muito bom, muito bom. Impacto, gostei. Impacto positivo. Impacto positivo. Você não vai fugir, não. Você vai ter que responder essa provocação aí. Mas aí eu vou falar com a Clara. Clara, me fala, o seu projeto ele visa trazer um impacto positivo para um problema específico que hoje nós temos. Como alcançar esse impacto positivo? Quais os benefícios dele? Explica um pouco mais sobre o projeto. Bom, eu acho que o projeto ele tem um pouco mais de um ano, né? E quando a gente entendeu, eu e meu sócio, então, que a gente queria plantar floresta, a gente quis entender qual que era a melhor maneira de plantar floresta, né? Como é que a gente fazia com que as árvores em pé valessem mais do que as árvores deitadas, né? Ou do que um pasto. E a gente entendeu que a economia, né, criar valor em cima disso seria a melhor forma de fazer com que essas árvores ficassem de pé, ou, no nosso caso, fossem replantadas. Ou seja, né, restauração. A gente já conhecia um pouco de agrofloresta, e aí a gente entendeu que ir para o campo, né, como é que a gente teria o maior impacto possível, né? Eu acho que a gente sempre teve, eu e ele, muito na causa, assim, eu acho que isso sempre foi uma coisa que movimentou muita gente. Então, como é que a gente faz com que o nosso impacto seja o mais positivo possível, né? E aí, quando você fala de plantar árvore e regenerar o solo, qual que é a melhor maneira de fazer isso, né? E aí a gente entendeu que era incluindo as pessoas que estavam na ponta e as pessoas que estavam na terra, né? E como é que a gente inclui essas pessoas e tal. E aí foi a parte que a gente decidiu estudar. A gente viu que não tinha metodologia para esse tipo de modelo que a gente estava querendo criar, né? E aí a gente foi estudar. Primeiro ir para o campo, primeiro estudar quais eram as necessidades e depois criar toda uma metodologia, planos de plantio que também, ao mesmo tempo, funcionassem para todo mundo, né? E como é que você faz isso, mas ao mesmo tempo atende a necessidade individual de cada agricultor, né? De cada terreno, de cada solo. Então foram questões que foram aparecendo, né? Eu tendo a acreditar que as perguntas são mais importantes, inclusive, do que as respostas. Então a gente foi fazendo as perguntas certas e as pessoas, né, foram agregando várias pessoas à nossa causa e a gente descobriu, a gente foi desenvolvendo essa metodologia que hoje em dia a gente está com ela um tanto quanto preparada. Muito bom. E uma pergunta, falando justamente olhando ali para o agricultor, nós estamos falando de qual que é o nível, né, dos agricultores? Nós estamos falando do pequeno, do médio, essa metodologia é aplicável a todos, o trabalho é aplicável a todos? Existe um nicho específico? A quem ele se aplica? Então, eu acho que começar pequeno para depois escalar, né? Então, o nosso projeto piloto é em Santa Catarina, né? A gente está começando lá todo o mapeamento, todo o estudo, todas as análises, todos os planos, né, de metodologia, inclusive os planos de metodologia para captura de carbono, foram desenvolvidas lá, né? Então, também quando você muda muito de bioma, você tem que readaptar tudo isso. Mas então, a gente escolheu Santa Catarina. E a gente acabou focando também em pessoas que já tinham uma abertura maior para a agroecologia, né? Claro que a gente deu uma diversificada, até para entender quais seriam os agricultores que... até para ter uma base um pouco diferente, né? Entender, esse aqui já plantava orgânico, esse aqui já plantava agrofloresta, esse aqui nunca nem tinha ouvido falar, então a gente deu uma diversificada até para ter a base, né? Como era o piloto, a gente queria fazer esse estudo, né?
Então, a gente focou muito, e tem focado, na verdade, a gente ainda está nesse processo, a gente já está nessa fase, de realmente estudar e aprofundar o estudo e, e falar com esse agricultor e tal, mas foram agricultores em Santa Catarina, que é um estado que a gente sabe que tem agricultores assim, até com um nível de escolaridade bem alto, né? Mas quando você fala de cripto com eles, daí a gente vê que tem uma barreira muito grande. Então a gente, por exemplo, em algumas das conversas a gente trouxe o cripto e depois a gente decidiu não trazer tanto e falar mais sobre carbono, falar mais sobre como que a gente ia usar uma tecnologia, né? Não exatamente entrando nessa questão do cripto, dos tokens e como é que funcionava. Então a gente usando termos mais tecnologia, né? Usando termos mais simples, mas que ao mesmo tempo fossem completamente compreensíveis, né? Então tem essas barreiras, eu acho que teve essa barreira inclusive comigo quando eu comecei a estudar cripto. Meu Deus, o que é isso aí? Então, para quem também tá longe, né, tá fora e tal. E até uma das coisas que a gente conversou, né, que às vezes não tem internet. Então, como é que você faz para captar esse dado, coletar, né, fazer as coisas e tal, sendo que não tem internet? Então, vários desafios, realmente. Bom, muito bom. Eu vou te fazer a pergunta, mas no estudo eu tenho aqui, eu volto para você. A pergunta boa, né? A pergunta boa, para a gente poder encerrar. Impactos positivos. A gente falou aqui, a gente falou de um impacto. Nós temos uma grande dificuldade, temos uma área muito grande. Né? Como alcançar? E como é que a gente consegue resolver esse problema de uma área tão grande e às vezes escassez de recursos, das funções de internet, por exemplo, onde pode não chegar em áreas. Como é que a gente enfrenta isso? Como você enxerga que a gente pode, por meio da economia criativa, por meio da economia local, por meio da plataforma, como é que a gente pode vencer essa barreira? É complicada essa pergunta. Mas eu acho que a gente tem que construir um ecossistema de investimento, né? Onde você agregue produtividade, baixo impacto, e isso seja, na verdade, um viés normal, né, de procedimento normal. E aí você se pergunta, o estado do Amazonas é enorme, né? Primeiro estado, na realidade, por extensão, maior por extensão. A gente tem dificuldades ainda peculiares em relação à região. Tem época que está cheio, vazante. Então, você pega barcos que demoram dias para chegar até o final de algum outro território. Alguns pegam um avião, barcos pequenos, e assim vai. Você encontra ali uma diversidade enorme de dificuldades, né? Até de acessibilidade. E aí você pensa, tem internet em todo canto? Não, não tem internet. Tem nas cidades principais. E a gente estava conversando, claro, eu falei assim, tem uma solução, uma metodologia que a gente poderia levar para o estado do Amazonas. Esse network, essa conversa, a gente vai ajudando, a gente vai alimentando cada processo, cada projeto na nossa cabeça. Eu falei assim, o que acontece, né? O que a Clara poderia até me explicar muito melhor. Vai funcionar como um banco de dados. De fato, a blockchain, por meio de cripto, ele iria alimentar as informações durante meses e, na primeira oportunidade que se tem de acesso à internet, ele ia capturar essas informações. Então, esse é um processo inicial que a gente já tinha implementado na plataforma, mas a Clara discutindo, eu falei, eu também tenho ideias muito legais para serem implementadas. E eu acho que é isso, é criar um ecossistema de investimento, mas também encontrar soluções para essas peculiaridades. Acesso à internet, acessibilidade de pessoas e de técnicos até cada região. Por isso que foi criada a plataforma, porque cada produtor daquela localidade vai alimentar a plataforma, né? Ele vai ter um mecanismo dele ser vai ser o próximo mecanismo, vai ser o mecanismo mais direto para a alimentação da plataforma e dos mecanismos e das informações naquela ferramenta. E aí vai ser, além disso, ele vai ter o suporte,
né, de aperfeiçoamento, um suporte para saber como alimentar, como se posicionar, como melhorar ali o sistema produtivo dele. Eu sou muito otimista também que a implementação da cripto na cadeia produtiva, coisa que a Clara também viu que estava fazendo lá na Bahia com o cacau, né? E a gente tem outros exemplos de produtos amazônicos que também têm essa rastreabilidade. Você identificar a rastreabilidade de um produto amazônico, desde a sua produção, desde a sua distribuição, até a chegada na banca ali, na chegada final, é super relevante porque você vai criando uma bolsa de valores de mercados amazônicos, você vai fazendo um comparativo de valores, você vai agregando valor àquela produção, você vai agregando o valor à região e o melhor, você vai introduzindo o produtor ao mercado. E essa é nosso intuito, é trazer a possibilidade de inserir o ribeirinho, a comunidade tradicional, ao mercado, para o mercado não ser um mundo tão distante. Essa acho que é a principal metodologia e eu acho que o nosso principal objetivo é trazer a realidade da cripto, da tecnologia, para o lugar mais difícil de chegar, né? Que são os produtores, é a região mais difícil de ter acessibilidade, trazer essa realidade da tecnologia, mas para a realidade ali do produtor que não tem tanto acesso a ela. Maravilha, maravilha. 19h20, né? São já estamos já, 19h20. Agora é tu. A minha pergunta, na verdade, é bem simples, assim, né? A Ambipar, uma empresa grande, bem estabelecida, né? Reconhecida pelo seu trabalho, agora com o produto Ambify, trazendo aqui crédito de carbono, obrigado, né, por todo o apoio desse evento, né? E compensar aqui. Então, eu imagino que todos os problemas já estão resolvidos. E nós não temos mais problemas a resolver. Vou usar esses minutos finais para concluir no bolo desse anel. Não, imagina, nós estamos muito longe de acabar essa discussão, né? Obviamente que uma forma da gente tentar contribuir a gente não me para, a gente tentar contribuir levando essa informação do que é realmente crédito de carbono, né? E muito mais do que isso, dar notoriedade do que são as emissões do GE, né? Porque a compensação nada mais é, ou o propósito, né? Nada mais é do que você manter o planeta em equilíbrio, né? A regeneração ou a preservação, a gente já passou um pouco da fase de preservar, né? A gente já perdeu um pouco esse time, e nós já estamos indo para o regenerar. Então, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente não tem mais planeta do jeito que a gente conhece. Para isso, né, o que move o mundo, né, já dizia o sábio, né, o que move o mundo são as questões, são as perguntas. E as respostas vêm para poder nos dar amparo sobre como fazer as coisas. Por isso que a metodologia é tão importante, por isso que a forma da gente provar cientificamente o que é um sequestro, o que é uma captura de carbono da atmosfera, ela é tão importante. A tecnologia, ela vem realmente como ferramenta para poder nos dar uma forma de clareza desse processo, né? O blockchain, especificamente, ele vem para poder nos dar a rastreabilidade sobre como essa metodologia científica, ou quanto que isso realmente é mensurável. Quando a gente fala no bem entendido, quando a gente fala num problema a ser resolvido. Obviamente que a gente vai ter várias discussões, senão não teria a COP27, né? E provavelmente vai ter COP50, COP70. Você esqueceu que é uma extensãozinha, né? Não, que é muito mais legal. Vou deixar lá, que é muito mais legal. Né? E essas discussões, elas são realmente para tentar trazer à luz a esses problemas, seja ele na forma de resolver, seja ele com regeneração de floresta, seja ele com sequestro oceânico, ou me arrisco a dizer assim, seja ele com transformação de fonte de energia, porque isso é uma discussão muito, muito pequena aqui no Brasil, porque a nossa fonte de energia é hidrelétrica, né, em sua maioria. Mas é uma discussão gigante na Europa, por exemplo.
que eles usam fonte de energia, carvão, petróleo, né, e a transformação de gás, ver o quanto que esse assunto é tão sensível, né, que qualquer fonte de problema, ou qualquer problema que aconteça num lado, você tem um potencial colapso mundial. Né? Não existe o meu ar e o ar de quem respira na França. Né? Não existe o meu clima, né, o nosso clima aqui, né, e o clima de quem está nos Estados Unidos, por exemplo. Então, esses problemas, eles são discutíveis justamente para a gente tentar resolver isso, para a gente poder tentar achar uma forma de trazer à luz as questões tão graves quanto a mitigação das mudanças climáticas. Muito bom, muito bom. Falamos aqui sobre economia, falamos sobre economia criativa e inclusão, falamos dos problemas de rastreamento, de como solucionar pequenos agricultores, grandes agricultores, sociedade no geral. Impacto positivo, né, que a gente precisa gerar agora, sair do negativo e ir para o positivo, né, a gente precisa compensar esse cálculo. Então, vou abrir aqui, eu sei que já estudei, mas não adianta, eu vou ter que abrir aqui, porque o assunto é muito bom. Gente, perguntas? Aqui alguém tem alguma pergunta? Temos a primeira aqui, temos outra? Temos outra lá. Algumas perguntas. Ainda mais? Boa tarde, pessoal. Parabéns aí para todo mundo. Parabéns, senhora mediador, está sempre à frente. Agora, eu queria uma pergunta, na verdade, para mim. Se eu não me engano, vocês estavam envolvidos lá atrás com alguma coisa sobre o framework regulatório de ativos ambientais. Certo? Mas tem alguma coisa. Bom, para a gente que está no mercado já faz um tempo, cripto e regulação tem caminhado cada vez mais perto uma da outra. Felizmente, é necessário. Pode ser uma opinião mais polêmica, mas da minha parte é necessário. Que não só a legitimação, mas também para, enfim, colocar um track aí para mim. Eu sinto a mesma coisa, posso estar enganado, quando a gente pensa em inovar no setor de sustentabilidade. Eu sou particularmente avesso à máxima, à hipérbole do ESG, acho que ela é um pouco reducionista. Eu acho que um framework regulatório que clareie um pouquinho melhor o que são ativos ambientais e o que não são, ajudaria muito o mercado. Então, eu queria entender se você pode dar um pouco mais de clareza para a gente, que pé que está isso, se saiu, como coisa se avançou, não avançou, e também um pouquinho mais de expectativa que você talvez tenha com essa nova administração que vem aí. Enfim. Eu também queria combinar uma coisa. Uma pergunta foi se alguém que mais quiser também responder, também fica à vontade. Claro. Assim, quando a gente fala em regulamentação, quando a gente fala em avanço regulatório, obviamente que nós vamos estender aqui por muito tempo. Então, nós temos, obviamente, vertentes que corroboram quanto à regulamentação, que isso é realmente uma forma de colocar algumas informações no trilho, e não tem como a gente escapar. Nós estamos falando de um bem entendido, como eu falei, que é intrafronteiriço, dentro de uma tecnologia que também é intrafronteiriça. Então, a forma com que a regulação anda, o interessante é que a gente também participe para poder dar um pouco mais de informação a quem não tem informação. Então, às vezes, quem faz os comitês de regulamentação, eles precisam de um pouco mais de entendimento técnico, né? Precisam de um pouco mais de entendimento robusto, é por isso que a gente participa disso. Fico à disposição para a gente conversar mais depois, tá? Porque, obviamente, estouraríamos fácil tempo. E eu acho que eu esqueci a segunda questão sobre as inovações, ou o que a gente tem para frente. Na verdade, é muito incipiente. A nossa expectativa é que nós tenhamos um domínio tão público sobre o que são as iniciativas de sustentabilidade, o que os assuntos sobre não só sustentabilidade, como ESG, e a gente vai subindo, né? A gente vai trazendo essa lente, que o assunto fique com um domínio tão público que a gente já discuta um pouco mais os detalhes e não mais falar sobre o que é sustentabilidade. Então, pelo menos o próximo passo, o que a gente enxerga, é isso no momento, até para não consumir muito tempo. Bom, meus amigos, é isso. Queria agradecê-los. Muito obrigada.